Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa tarde, povo lindo de Deus. Boa tarde. Viva São João Batista. Viva! Com grande alegria nos reunimos nesta tarde para o encerramento da semana celebrativa da Natividade de São João Batista. Apresentemos ao Senhor as nossas intenções, principalmente a nossa ação de graças por esses 15 dias tão maravilhosos que todos nós tivemos a graça de participar. Desde a semana missionária, passando pelos padres que nos visitaram, os testemunhos que ouvimos, toda a graça de Deus derramada sobre a nossa comunidade, sobre cada um de nós durante esta semana. Encerramos a semana da natividade do nosso padroeiro meditando sobre a vida eterna. Deus não nos fez para que aqui terminássemos a nossa história. Ele nos criou para a perfeita felicidade no céu. Infelizmente, neste mundo em que vivemos, nos é oferecida a cultura do passageiro, do momentâneo, do descartável, e acabamos perdendo a consciência do chamado de Deus para nós, que é a santidade. Peçamos a intercessão de São João Batista para que lutemos com empenho para alcançar a vida plena, a vida eterna. Nos coloquemos de pé para o início da Santa Missa, que será presidida pelo Frei Isaac Prudêncio. Hoje é dia de celebração, vamos cantar aleluia, aleluia. Hoje é dia de celebração, é dia de festa, o céu inteiro está orando por nós. Só o povo de Deus bem forte. Hoje é dia de celebração, todos juntos. Hoje é dia de celebração, vamos cantar aleluia, aleluia. Hoje é dia de celebração, é dia de festa, o céu inteiro está orando por nós. Alegrei-me, alegrei-me quando me disseram: vamos para a casa do Senhor, pois Ele nos espera. Alegrei-me, forte! Alegrei-me quando me disseram: vamos para a casa do Senhor, pois Ele nos espera. Olha como o Senhor te espera, de braços abertos. De braços abertos, como uma bênção especial para nós. Então derrama sobre nós o Teu Espírito, Senhor. Então derrama sobre esse lugar a Tua unção e Teu poder. Só a voz do povo de Deus bem forte. Hoje é dia. Hoje é dia. Aleluia. Pode ser mais forte. Hoje é dia. É dia de festa. O céu inteiro está orando por nós. Boa tarde, povo de Deus. Boa tarde. De verdade, sejam todos bem-vindos para essa nossa Santa Missa, em que encerramos esse período festivo da nossa paróquia São João Batista. Na última quinta-feira, dia 24, dia da Natividade de São João Batista, nós celebramos com o nosso bispo auxiliar Dom Tiago e continuamos a nossa festa até o dia de hoje. E para presidir a missa de hoje, é com muita alegria que eu apresento para vocês o Frei Isaac. E o Frei Isaac é uma pessoa muito especial para mim. Depois eu vou explicar, terei a oportunidade também de dar uma palavrinha. O Frei Isaac foi a imagem da providência de Deus quando eu fiquei doente. Dom Orani ligou para o Frei Isaac e falou para o Frei Isaac organizar toda a questão para eu ser recebido no Hospital São Francisco da Divina Providência. O Frei Isaac é o diretor do hospital. Então, para mim, é uma alegria
hoje você presidir essa Santa Missa, e uma alegria dupla, porque o Frei Isaac faz poucos meses, um mês, que ele foi ordenado padre, né? Então, é uma alegria também receber um neo-sacerdote. Com uma salva de palmas, vamos receber o Frei Isaac. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, boa tarde, paz e bem. Que alegria estar com vocês hoje, neste dia de festividade, celebrando o padroeiro de vocês, São João Batista. De antemão, Padre Antônio, muito obrigado pelo convite e dizer que somos amigos, somos irmãos. E pode ter certeza que uma amizade que se iniciou através de um período um pouco difícil, mas que perpetuará eternamente, porque foi consolidado por Deus. Então, meu irmão, muito obrigado por todo o carinho e pelo convite para que hoje eu pudesse estar na sua casa, junto com aqueles que são seus, celebrando o ápice da nossa vida cristã, que é a Eucaristia. E para bem celebrarmos este momento, reconheçamos diante de Deus as nossas faltas, as nossas limitações. Meus queridos irmãos e irmãs, nós somos humanos, e a nossa humanidade muitas vezes nos leva a cometer erros dos quais muitas vezes não queremos cometer. Mas cometemos. Às vezes, cometemos até de forma consciente. Mas se grande é o nosso pecado, muito maior é a misericórdia e a graça de Deus que abraça todos nós. Por isso, neste momento, nós temos a oportunidade de abrir, de escancarar o nosso coração na presença de Deus e clamar a sua misericórdia sobre todos nós. Com o nosso coração contrito, peçamos perdão ao Pai. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, e eleição, Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa, e eleição,
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória, glória a Deus nas alturas, oh, glória, e a nós a sua paz. Glória, glória a Deus nas alturas, oh, glória, e a nós a sua paz. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai onipotente, vos louvamos, bendizemos, adoramos. Nós vos glorificamos e nós vos damos graças por vossa glória. Glória a Deus nas alturas, oh, glória, e a nós a sua paz. Jesus Cristo, Senhor Deus, Filho único do Pai, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade, acolhei a nossa súplica. Glória, glória a Deus nas alturas, oh, glória, e a nós a sua paz. Só vós sois o Santo Senhor, o Altíssimo, só vós, Jesus Cristo, com o Espírito e o Pai, em vossa glória. Glória a Deus nas alturas, oh, glória, e a nós a sua paz. Glória, glória a Deus nas alturas, oh, glória, e a nós a sua paz. Oremos. Ó Deus, pela vossa graça, nos fizestes filhos da luz. Concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas vidas a luz da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Desde sempre, Deus chama a vida porque quer a liberdade e a felicidade de todas as pessoas. Ouçamos. Leitura do livro da sabedoria. Deus não fez a morte, nem tem prazer com a destruição dos vivos. Ele criou todas as coisas para existirem, e as criaturas do mundo são saudáveis. Nelas não há nenhum veneno de morte, nem é a morte que reina sobre a terra, pois a justiça é imortal. Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem de sua própria natureza. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo e experimentam-na os que a ele pertencem. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livraste, preservastes minha vida da morte. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livraste, preservastes minha vida da morte. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livraste e não deixastes rir de mim, meus inimigos. Vós tirastes minha alma dos abismos e me salvastes quando estava já morrendo. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livraste, preservastes minha vida da morte. Cantai salmos ao Senhor, povo fiel, dai-lhe graças e invocai seu santo nome, pois sua ira dura apenas um momento, mas sua bondade permanece a vida inteira. Se à tarde vem o pranto visitar-nos, de manhã vem saudar-nos a alegria. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livraste, preservastes minha vida da morte. Escutai-me, Senhor Deus, tende piedade. Sede, Senhor, o meu abrigo protetor. Transformastes o meu pranto em uma festa, Senhor meu Deus, eternamente hei de louvar-vos. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livraste, preservastes minha vida da morte. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livraste, preservastes minha vida da morte. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, como tendes tudo em abundância, fé, eloquência, ciência, zelo para tudo, e a caridade que vos demos o exemplo, assim também procurai ser abundantes nesta obra de generosidade. Na verdade, conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo. De rico que era, tornou-se pobre por causa de vós, para que vos torneis rico por sua pobreza. Não se trata de vos colocar numa situação aflitiva para aliviar os outros. O que se deseja é que haja igualdade. Nas atuais circunstâncias, a vossa fartura supra a penúria deles,
e por outro lado, o que eles têm em abundância, venha suprir a vossa carência. Assim haverá igualdade, como está escrito. Quem recolheu muito, não teve de sobra, e quem recolheu pouco, não teve falta. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Todos de pé, aclamemos ao Santo Evangelho, cantando aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a tua luz e vida imperecíveis. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos. Gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava, se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele. E voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime? E ainda perguntas: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele disse: filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: a tua filha morreu. Porque ainda incomodaram o mestre. Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão
e como estava chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, reverendo meu amigo Padre Antônio, nesta 13ª semana do tempo comum, neste domingo do tempo comum, a liturgia nos prepara uma preciosidade. O Senhor é o Senhor da vida. Vocês vêm vivenciando já toda uma preparação pela festa do padroeiro, São João Batista. E hoje a liturgia, ela nos impulsiona cada vez mais a olhar para Deus, a olhar para o Senhor, que é aquele que nos concede a vida. Já na primeira leitura, meus queridos, tirado do livro da sabedoria, nos revela que Deus é o Deus da vida e não da morte. Que Deus é o Deus que nos dá a vida e a vida eterna e não a morte. A segunda leitura, tirada da carta aos Coríntios, diz que Deus envia o seu Filho, Jesus, aquele que era rico, se faz pobre e assume também a nossa vida. Vemos aqui o esvaziamento de um Deus que sai de si para assumir uma condição da qual hoje eu e você conhecemos muito bem, a condição humana. Mas no Evangelho nós temos uma particularidade sobre a nossa liturgia. Estamos diante de 2 milagres. Primeiro, de uma mulher que sofria há 12 anos por uma doença, traduzido aqui pelo autor no Evangelho como uma hemorragia, um fluxo sanguíneo, a hemorroísa. Fico imaginando o sofrimento dessa mulher, o sofrimento dessa mulher que padecia por um mal, padecia por uma doença que aos seus olhos humanos pareciam ser incuráveis, mas aos seus olhos humanos, porque aos olhos de Deus, não. E por outro lado, nós temos o milagre daquela menina que se levanta e percebe que existe algo em comum entre essas 2 mulheres. Uma sofria há 12 anos pela doença, e a outra tinha exatamente 12 anos de idade quando foi tida como morta. Interessante, meus queridos, que nós precisamos observar que as 2 eram mulheres. E as mulheres no tempo de Jesus
já eram excluídas automaticamente. E é na figura de duas mulheres hoje que Deus nos revela que Ele é o autor da vida. Um lado Ele cura, o outro lado Ele levanta. O nosso Deus que cura, o nosso Deus que levanta. O Deus que devolve àquela mulher a fertilidade da vida, porque o fluxo sanguíneo a impedia de ser fértil. Enquanto, por outro lado, uma menina de 12 anos, iniciando o seu período fértil, é acometida por uma doença e morre. Duas esterilidades aos nossos olhos, mas vem Deus com a sua mão poderosa e diz: eu sou o Senhor da vida. Cura a mulher que há 12 anos sofria deste mal e levanta a menina de 12 anos que está prestes a iniciar a sua vida. Para mostrar hoje, para todos nós, que Ele é quem dá a vida e não a morte. E quando nós olhamos para esse contrário da vida, que é a morte, logo nós precisamos entender que realmente não vem de Deus, porque Deus não daria para nós aquilo que é o salário da morte, que é o pecado. Mas Deus nos garante a vida eterna. Para nós hoje, meus queridos, este evangelho, ele precisa soar como algo que nos impulsiona para frente, para fazer com que nós olhemos adiante sem ter medo daquilo que nós estamos vivenciando. Um Deus que nos resgata, um Deus que nos levanta, um Deus que nos olha nos olhos e nos ama. Um Deus que devolve a nossa dignidade. Devolvendo àquela mulher a cura, Ele estava devolvendo também a ela a dignidade. Fazendo aquela menina levantar, Ele estava dando a ela também a dignidade de viver a sua vida. Mas a palavra de Deus, ela precisa ser atual na nossa vida. Essa mesma palavra da qual nós lemos, que é a palavra de Deus, da qual aconteceu há 2000 anos, ela se concretiza hoje na minha vida e na sua vida. Somos convidados a proclamar com a nossa vida as maravilhas de Deus, a promulgar o reino de Deus aqui e agora, através do nosso testemunho. Proclamar que o Senhor é o Senhor da vida é promover a justiça e a fraternidade. É promover o reino de Deus, é dar a garantia às pessoas que o nosso Deus é o Deus do amor. E como é que nós fazemos justiça? E como é que nós vivemos a caridade? Todas as vezes que nós temos a coragem, todas as vezes que nós temos a ousadia de ser como os profetas, de ser como os santos. E aqui, São João Batista. Um homem que não teve medo de doar a sua vida. E dentro da minha concepção, dentro da minha reflexão, São João Batista não morre. Ele dá a vida. Ele dá a vida pelo reino de Deus. Ele multiplica, ele é um homem fértil. Ele é um homem que fala que Deus é o Deus da vida, porque ele não tem medo da verdade. E muitas vezes nós nos escondemos com medo da verdade. Temos medo de perder a cabeça? O padroeiro de vocês não teve. Nosso São João Batista não teve medo de perder a cabeça em favor da vida. Para declarar que Deus é o Deus da vida, ele não teve medo. Por isso que nós somos hoje impulsionados, a exemplo de São João Batista, a promover a vida, a promover a fraternidade, a promover a justiça, a declarar com a nossa vida que Deus é o princípio de tudo. Uma vez, padre, eu escutei um bispo dizendo que cada paróquia tem um padroeiro que merece. Olha, então, vocês têm uma grande responsabilidade. Vocês têm uma grande responsabilidade de fazer com que a paróquia São João Batista seja cada vez uma paróquia fértil,
E sendo fértil, vocês estão declarando sem dizer nada que Deus é o Senhor da vida. E como é que vocês vão fazer com que a paróquia seja fértil? Não tendo medo. Não tendo medo de anunciar aquilo que Deus realiza na sua vida, meus queridos. Muitas vezes nós somos muito apáticos quando se fala da palavra de Deus. Muitas vezes nós temos vergonha de dizer aquilo que Deus realiza na nossa vida. E aí vocês têm como exemplo um padroeiro que não só falou, mas perdeu a cabeça. E eu vou te falar uma coisa. Diferente de São João Batista, nós também perdemos a nossa cabeça, só que de uma maneira errada. Perdemos a nossa cabeça quando nós não declaramos o senhorio de Jesus na nossa vida. Perdemos a nossa cabeça quando nós olhamos para uma pessoa e não estendemos a nossa mão. O exemplo de São João Batista é para nós, meus queridos, enquanto igreja, este grande impulso daquilo que nós somos convidados a viver, a declarar, a dizer com a nossa vida, sem ter medo, sem ter medo. O evangelho, a liturgia deste domingo é maravilhoso, mas ele não pode ficar apenas nas palavras lidas, elas precisam ser concretizadas na nossa vida. Elas precisam ser colocadas em práticas pelas nossas atitudes. Hoje eu e você, nós somos convidados, a exemplo dessas pessoas, a exemplo dessa mulher que não teve medo de ir ao encontro do Senhor, que não teve medo de ir ao encontro de Jesus, que teve fé, que acreditou, que apenas tocou na orla do seu manto e foi curada. Não teve medo de invadir aquela multidão, não teve medo. Aquela menina que escuta de Jesus o imperativo mais lindo: levanta-te. Quantos de nós não precisamos ouvir isso de Jesus hoje? Mas para ouvir, nós precisamos abrir os nossos ouvidos, nós precisamos abrir o nosso coração. Embora aquela menina estivesse morta, mas os seus ouvidos estavam abertos, os seus ouvidos estavam sensíveis para ouvir a voz de Deus, para ouvir a voz do Mestre. E nós temos deixado os nossos ouvidos sensíveis à palavra de Deus? Como é que nós vamos escutar de Jesus? Levanta-te. Como é que nós vamos escutar de Jesus nos chamando pelo nome e dizendo: sai da onde você está, se nós não temos a coragem de abrir os nossos ouvidos, de abrir o nosso coração para aceitar a verdade de Jesus? São João Batista perdeu a cabeça porque ele aceitou a verdade, porque ele declarava a verdade, porque ele vivia a verdade. A verdade custa, meus queridos, a verdade dói. A verdade vale uma vida, mas uma vida aqui e uma vida que se ganha na eternidade, a vida eterna. O que você tem buscado? O que você tem almejado na sua vida enquanto cristão? Você tem plantado, você tem trabalhado para que os seus bens sejam bens terrestres? Ou você tem trabalhado, você tem vivido para acumular os bens celestes? Para viver na vida eterna? Para estar com o Pai? Tendo em vista que aqui nós somos apenas um peregrino, somos apenas aqueles que caminham rumo a esta pátria que nos é preparada, rumo a essa pátria que nos é preparada por Deus, mas que a nós hoje precisamos trabalhar, que a nós hoje nos pede para que nós vivamos a verdade de Deus.
para que nós vivamos aquilo que Deus nos pede através da sua palavra, através do seu evangelho. E uma das coisas que mais me chama a atenção nos evangelhos, como também no evangelho da semana passada, o seu início que é maravilhoso. Jesus é um Jesus que sempre está em movimento, é uma pessoa que sempre se movimenta. No domingo passado, Jesus passou para outra margem. Jesus saiu do seu estado e foi para outro lugar. Hoje, mais uma vez, Jesus em movimento. Jesus estava caminhando. Jesus é aquele que não se cansa de passar em nosso meio. Jesus é aquele que vai ao encontro das pessoas. Jesus é aquele que se deixa tocar. Jesus é aquele que se deixa chegar perto. Se Jesus é esse Jesus que caminha, que se deixa chegar perto, que se deixa tocar, por que é que nós não vamos ao seu encontro? Por que nós não vamos ao encontro dele? Qual é o nosso medo? Meus queridos, que o evangelho de hoje seja para nós um grande impulso, que o evangelho de hoje seja para nós um romper com os nossos costumes e nos impulsionar para viver nesta fidelidade que o Pai nos pede, sem ter medo de anunciar a verdade, sem ter medo de denunciar as injustiças, como bem fez São João Batista. E muitas vezes eu denuncio as injustiças sem ao menos dizer uma só palavra, com a minha vida, com as minhas atitudes. Eu estou denunciando as injustiças que acontecem. Não se vive o reino de Deus sem justiça e fraternidade. Não se chega à vida eterna sem justiça e fraternidade. Não se chega à vida eterna sem olhar para o outro. Não se chega à vida eterna vivendo num egoísmo. Não se chega à vida eterna desse jeito. Convido você a fazer o seguinte agora. Feche um pouquinho os seus olhos. Abaixa a sua cabeça. Estamos diante do evangelho que nos relata 2 milagres. 2. Qual é a sua necessidade hoje? Escutar de Jesus, ser curado ou levanta-te? Dois verbos que em si trazem a vida. 2 verbos que não são estéreis, mas são férteis. 2 verbos que precisam ser latentes em nosso coração. 2 verbos que exigem de nós um movimento. O primeiro de ouvir. O primeiro de ouvir, levanta-te. Abrir os nossos ouvidos. Um segundo verbo, de ir ao encontro, de ser curado, de ter a mesma coragem dessa mulher, de passar pelos obstáculos daquela multidão para chegar até Jesus. Ela não teve medo de enfrentar as dificuldades de uma multidão. Ela não teve medo de ir adentrando no meio de algo que ela não sabia onde iria dar, mas sabia que ali estava um mestre, aquele que é o Senhor da vida. De que lado nós estamos? Quem sou eu dentro desse evangelho? Quem sou eu? Quem sou eu? Eu necessito sair do meu lugar. Não se chega à vida eterna, meus queridos, estando parado. Não se chega à vida eterna, não se conquista a vida eterna, estando com os ouvidos fechados. A vida eterna é uma conquista. E essa conquista, ela começa aqui e agora, com o nosso esforço, com o nosso movimento. É o Senhor quem dá a vida. É o Senhor quem nos chama. Ao tocar em Jesus,
essa mulher declarou, sem ao menos pronunciar uma só palavra, que ela acreditava naquele homem. Ela não precisou abrir a sua boca para dizer eu creio, mas o seu movimento disse aquilo que estava no seu coração. E aquela menina, mesmo que morta, ela ainda estava com seus ouvidos sensíveis para escutar Jesus. Aquela menina, mesmo que adormecida, ela estava com seu coração aberto para sentir o toque do Senhor. Toque este que recebemos no nosso batismo. E o batismo nos leva para a vida. O batismo nos tira do pecado. O batismo faz com que nós passemos de uma margem para outra. Hoje Jesus sai de uma margem para outra, nos convida a estar com Ele. Tem até uma canção que fala que declara a nossa fé em Deus através da sua palavra, a força que vem do Espírito Santo, e declara como o Senhor da vida. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade, em tua palavra eu caminharei. Enquanto eu viver e até quando tu quiseres, já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu estás no meio de nós. Creio em ti, Senhor. Creio em ti, Senhor. Vindo de solte sua voz se você conhece essa canção. Eterno e santo, homem como nós, como diz a segunda leitura. Como nós, tu morrestes por amor, vivo estás em nós. Unidade trina, o Espírito e o Pai. E um dia eu bem sei, tu retornarás e abrirás o reino do céu. Tu és minha força, tu és minha força. Outro Deus não há. Deus não há. Tu és minha paz, tu és minha paz, minha liberdade, minha liberdade. Nada nessa vida nos separará. Em tuas mãos seguras minha vida guardarás. Eu não temerei, não temerei o pecado, Senhor. Convido você a ficar de pé agora, antes de nós cantarmos essa última estrofe. Nós vamos falar agora, ó Senhor da vida, o Deus que dá a vida, o Deus que levanta, o Deus que cura, o Deus que nos restaura. Vai, põe a mão sobre o seu coração e canta essa verdade. Ó Senhor da vida, ó Senhor da vida, Filho Salvador, Filho Salvador, eu espero em ti. Santo Espírito, Santo Espírito de amor, desce sobre nós. Tu de mil caminhos, tu de mil caminhos nos conduzes a uma fé. E por mil estradas, onde andarmos nós, onde andarmos nós. Mais uma vez, ó Senhor da vida, ó Senhor da vida,
creio sempre em ti. Filho Salvador, Filho Salvador, eu espero em ti. Santo Espírito de amor, desce sobre nós. Tu de 1000 caminhos nos conduzes a uma e fé. por 1000 estradas, E por 1000 estradas, onde andarmos nós, onde andarmos rumo à nós, vida eterna. Qual semente nos levará? E por 1000 estradas, E por 1000 estradas, onde andamos nós, qual semente nos levará. E assim, de pé, como Deus nos chama, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. apresentemos ao Pai as nossas preces. Após cada prece, rezemos. Senhor da vida, escutai a nossa prece. Senhor da vida, escutai a nossa prece. Para que a Igreja, com o Papa, os bispos e todo o clero, impulsionada pelo Espírito Santo, continue no mundo a ser sacramento de salvação a todas as pessoas. Vos pedimos especialmente por teu servo, Frei Isaac, que hoje celebra conosco, rezemos ao Senhor. Senhor da vida, escutai a nossa prece. Para que os confessores e diretores espirituais sejam incansáveis em distribuir largamente os dons da salvação de Cristo, rezemos ao Senhor. Senhor da vida, escutai a nossa prece. Para que o ano da solidariedade desperte nossas consciências e nos instigue a atitudes de amor e humanidade, rezemos ao Senhor. Senhor da vida, escutai a nossa prece. Para que os profissionais de saúde sejam revigorados pelo médico divino na missão de cuidar e salvar vidas, rezemos ao Senhor. Senhor da vida, escutai a nossa prece. Para que todos nós, tocados pela presença do Senhor nesta Eucaristia, tenhamos uma profunda conversão, rezemos ao Senhor. Senhor da vida, escutai a nossa prece. Por todas as pessoas que, infelizmente, neste tempo de pandemia foram acometidas por este mal, para que o Senhor da vida lhes dê essa garantia. Por todas essas pessoas, rezemos. Senhor da vida, escutai a nossa prece. Tudo isso te pedimos, ó Pai, pelos méritos do vosso Filho, que com o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Mão na terra e o coração além,
deste céu. E a semente que brota é um germe de eternidade. Vai brotando, crescendo, esperando. É a vida que vem despontar. Este trigo maduro, a colheita o recolherá. Estar em tuas mãos, ó Pai, e a vida oferta do pão e do vinho a ti. O céu se abrirá, estar em tuas mãos, Senhor, e a vida entrega a minha oblação em ti. Se perderá, frutificará, 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 frutificará. Da videira a flor não restará, passará, e o fruto da terra surgirá, brotará pela força do vento, da chuva e do sol que traz vida e calor. Cada dia crescendo e aprendendo a recomeçar. Estar em tuas mãos, ó Pai, e a vida oferta no pão e no vinho a ti. O céu se abrirá, estar em tuas mãos, Senhor, e a vida entrega a minha oblação em ti. Se perderá, frutificará, 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 frutificará. Estar em tuas mãos, ó Pai, e a vida oferta no pão e no vinho a ti. O céu se abrirá, estar em tuas mãos, Senhor, e a vida entrega a minha oblação em ti. Se perderá, frutificará, 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 frutificará. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que nos assegurais os frutos dos vossos sacramentos, concedei que o povo reunido para vos servir corresponda à santidade dos vossos dons. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor,
estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele, os anjos celebram vossa grandeza, e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus do universo. Céus e terras proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Santo, 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 santo é o Senhor, Deus do universo. Céus e terras proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis
o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orani, seus bispos auxiliares e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que morreram na esperança da ressurreição. E de todos os que partiram dessa vida, acolhei-o junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu castíssimo esposo, com os santos apóstolos, São João Batista e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Como filhos do mesmo Pai, digamos juntos: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dai-nos a paz. Dai-nos a
dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Felizes somos nós convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Na comunhão, Jesus se dá no pão, o Cordeiro imolado é refeição. Nosso alimento de amor e salvação, em torno desse altar somos irmãos. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu, o caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. O pão da vida, o pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu, o caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Toma e come. Toma e come.
faz pão e refeição. Na Eucaristia, o vinho se torna sangue, verdadeira bebida, nossa alegria. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Soberano sobre a terra e o céu. Tu és o grande eu sou, Deus forte, maravilhoso. Ele faz o mar se adorar é o meu prazer. Soberano, maravilhoso, Deus que não sabe o que é falhar. Soberano, fiel, sei que Ele nunca vai deixar de me amar. Rei dos reis, soberano sobre a terra e o céu. Tu és o grande eu sou, Deus forte, maravilhoso. Oh, Ele faz o mar se abrir, sinto teu poder fluir em mim. Deus de milagres, te adorar é o meu prazer. Soberano, maravilhoso, Deus que não sabe o que é falhar. Soberano, fiel, sei que Ele nunca vai deixar de me amar. Mesmo se eu te deixar, mesmo se o sol
Deus que não sabe o que. Convido você a ficar de pé. Fica de pé. Ouve essa canção. Sei que Ele nunca vai deixar de me amar. Mais uma vez. Soberano, maravilhoso, Deus que não sabe o que é falhar. Soberano, fiel, sei que Ele nunca vai deixar de me amar. Faz o seguinte, vira um pouquinho para o lado da sua casa. Qual é o lado da sua casa? Vira para lá. E estenda os seus braços para o rumo da sua casa. E nós vamos declarar essa verdade sobre aquele lugar sagrado, para que ali também o Deus da vida possa reinar. Senhor, quantas famílias neste momento estão precisando ouvir da sua voz? Levanta-te. Quantas casas, Senhor, necessitam ouvir a sua voz? Sobre todo este bairro, sobre esta paróquia, derrama, Senhor, a tua graça, a tua unção, o teu Espírito Santo. O Senhor que é o Senhor da vida, o Senhor que nos garante a vida eterna, o Senhor que nos faz forte, o Senhor que abre o mar, o Senhor que não falha, o Senhor que é soberano. Visita a minha casa. Visita, Senhor, aqueles que são meus. Visita, Pai. Visita toda esta paróquia. Visita, Senhor. Ele faz o mar se abrir. Ele faz o mar se abrir. Sinto o teu poder fluir em mim. Deus de milagre, se adorar é o meu prazer. Soberano, maravilhoso, Deus que não sabe o que é falhar. Soberano, fiel, sei que Ele nunca vai deixar de me amar. Soberano, maravilhoso, Deus que não sabe o que é falhar. Soberano, fiel, sei que Ele nunca vai deixar de me amar. Oremos. Ó Deus, o corpo e o sangue de Jesus Cristo, que oferecemos em sacrifício e recebemos em comunhão, nos transmitam uma vida nova, para que, unidos a vós pela caridade que não passa, possamos produzir frutos que permaneçam. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem sentar um minutinho? Missa linda, não é mesmo? Muito bem, ainda não acabou, né? O padre Frei Isaac tem um mês de padre, mas já celebra como um padre grande já, né? Muito bem, vamos dar uma salva de palmas para ele? Muito bem. Estou até com uma santa inveja, viu? Vou aprender, estou só anotando aqui. Alguns avisos. Acho que veio um mosquito aqui agora. Alguns avisos antes da nossa bênção final.
Primeiro, eu convido vocês depois a permanecerem, né? Nós temos lá no fundo as nossas barracas. Primeiro, nós temos o nosso Bazar Shopping, né? Porque nós ganhamos bastante roupas novas e está bastante atraente o nosso Bazar Shopping. Roupas novas, né? Depois nós teremos também venda de aipim com calabresa, churrasquinho, queijo assado. Terá também venda de pastel com caldo de cana, caldo de mocotó, né? Várias comidas e doces muito deliciosos, tá bom? Eu gostaria de fazer um agradecimento a vários comércios que têm nos ajudado durante essa festa, né? Primeiro, o Abreu Descartáveis, na Estrada Santa Maria, Bia Fashions, Bazar Vidal, Colégio Professor Paulo Freire, Dissensa Max Ligeirinho, material de construção, Centro Educacional Marina Menezes, Mercearia do Letícia, Padaria do Juan, Ótica Maria, do José Marques e Cíntia, Supermercado Unidos, Pastelaria Fefe, Felícia, Inovat, Automação e HH Sobrinho. Essas empresas nós visitamos na semana passada e foram generosas também e fizeram várias doações para a realização da nossa festa e também para a reforma da Capela Divino Espírito Santo, né? Queridos irmãos, na próxima segunda-feira nós teremos missa com a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida. É uma graça que está passando em várias paróquias. Então, segunda-feira, missa 19 horas, vai ser presidida pelos padres do Arauto do Evangelho. E depois da missa nós teremos o terço dos homens. Essa imagem peregrina está, sobretudo, peregrinando com os homens que rezam o terço. Então, todos estão convidados. É uma festa, receber a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida. Então, segunda-feira, 19 horas, a missa e depois a oração do Santo Terço, né? Querido Frei Isaac, todos os dias dessa nossa semana celebrativa, nós convidamos uma pessoa para dar um testemunho, né? Para nós conhecermos os nossos irmãos da comunidade, assim amarmos mais esse irmão, conhecendo a dor, a alegria e o sofrimento. E a pessoa convidada hoje para dar o testemunho sou eu, né? E o testemunho que eu quero dar, sobretudo, é desse período que eu tive enfermo. E pela providência divina, literalmente, o Senhor, Deus, Pai, me levou para o hospital que o Senhor é o diretor. O hospital lá na Tijuca. Hospital São Francisco da Divina Providência, né? Esse hospital, para quem não sabe, em 2013, quando o Papa Papa Francisco esteve aqui na Jornada Mundial da Juventude, ele esteve nesse hospital, né, inaugurando algum trabalho ali também, né? E em março, antes de São José, eu, juntamente com mais 2 padres do Redentores Mater, o padre Pablo e o padre José Fernando, os 2 trabalham lá na Maré, nós 3 padres, ao mesmo tempo, ficamos com Covid-19. No primeiro momento, não teve nenhumas complicações, mas depois, já no final, as coisas foram complicando. E hoje é providencial. Eu nunca imaginei que a missa conclusiva da festa, tratando de temas sobre vida, morte e esperança, ia coincidir com essa liturgia de hoje, que fala de vida. E o Senhor é o Deus dos vivos, né? O Evangelho falava que a filha de Jairo estava quase morta. Estava bem fraquinho. E assim eu fiquei bem fraquinho também. Eu lembro que no domingo de Ramos, foi o primeiro contato que eu tive com o Frei Isaac por telefone. Eu estive no hospital, tentei gravar um vídeo para a comunidade, para convidar a participar da Semana Santa. E no vídeo que eu tentei gravar, não consegui gravar, porque faltou ar. Não conseguia falar. Nesse domingo de Ramos eu passei bastante mal. Fui para o hospital e, estando no hospital... Calma lá, né? Estando no hospital,
O José Antônio já entrou em contato, o José Antônio da Família Missão, que estava comigo, com a Simone, que me acompanhou muito, também, que eu tenho uma gratidão enorme. O José Antônio entrou em contato com o Padre Pablo, que até então estava bem, e depois já fez toda uma movimentação com os bispos, né? No total, foram 6 bispos envolvidos. 2 bispos de Brasília, um bispo de Belém e 3 bispos aqui do Rio de Janeiro. O Dom Orani ligou para mim, depois o Dom Paulo, o Dom Tiago, que esteve presidindo também a Eucaristia. Então, domingo eu estive no hospital, tive que receber oxigênio, etc. Liguei para o Dom Orani falou para mim, liga para o Frei Isaac, até então estava indo para algum hospital público, deu alguns problemas no plano de saúde, e por isso que aparece a providência de Deus, né? O Dom Orani, para vocês verem também o papel importante de um pai da igreja que se preocupa. Dom Orani falou para mim assim, Padre Antônio, amanhã você manda os boletos do plano de saúde para eu pagar. Falou desse jeito. Depois, segunda-feira, eu dei um pouquinho uma melhorada, e já na quarta-feira, antes da quinta-feira santa, quarta-feira da Semana Santa, eu piorei. Aí já fui para o hospital, já fiquei internado, né? E o Frei Isaac, de imediato, com os contatos também aí com a Simone, já fui direto para o hospital lá na Tijuca. E nesse momento de enfermidade, de doença, tem a ver com o tema de hoje. Nós estamos meditando, encerrando, que é o tema da vida eterna. Eu lembro muito bem quando eu fiquei na UTI, a primeira coisa que eu pedi para a enfermeira foi para eu receber um padre para atender a minha confissão e para me dar a unção dos enfermos. O primeiro momento foi muito difícil, né? E com tristeza, né, não consegui no primeiro momento, mas depois o padre Marcos André, que é o reitor do Seminário Redentores Mater, não teve medo de mim. José Antônio e Simone não tiveram medo de mim, porque parece que ter coronavírus também é ter uma lepra. Você não pode encostar mais em ninguém. Eles se arriscaram, Deus os protegeu também. Alguém teria que me acompanhar, junto também com o Emanuel, o seminarista. E Deus faz todo bem em todas as coisas. Antes de ser internado no hospital da Divina Providência, lá na Tijuca, o padre Marcos André me deu a unção dos enfermos, atendeu a minha confissão, e aí eu já fui direto para UTI. E até hoje passa na minha cabeça o filme. Eu numa maca, indo para UTI, e eu estava em paz, porque eu tinha recebido o sacramento da confissão e tinha recebido a unção dos enfermos. E eu rezei a oração de Simeão. Senhor, se tu quiseres, pode levar teu servo em paz. Se é o meu momento, Senhor, já posso morrer em paz. Assim eu entrei na UTI. Depois na UTI foi todo um período também de bastante, posso dizer, entre aspas, de humilhação, para experimentar um pouquinho da humildade. Nunca na minha vida eu fiquei internado, nunca. E na UTI tiveram que tirar toda a minha roupa, ficar despido, colocar uma fralda. Para mim foi uma humilhação. Depender totalmente do outro, totalmente do outro. Então, o padre Antônio, que tem os seus pecados também de orgulho, prepotência, fiquei totalmente dependendo dos outros. E eu passei o tríduo santo desse ano. Entrei na quarta-feira à noite, na UTI, quinta-feira, sexta-feira santa, passei na UTI. E Deus me deu a graça de, no sábado santo, na vigília pascal, celebramos a ressurreição, eu fui para a enfermaria. E na enfermaria, passei mais 9 dias. E na enfermaria foi um retiro para mim, de silêncio. Passei muitos dias sem celular, sem contato com ninguém, e foi o momento de rezar ao Senhor. E foi na enfermaria do Hospital São Francisco da Divina Providência que eu pensei um pouco como poderia ser a festa do nosso padroeiro, São João Batista. Então, os temas que nós tratamos esses dias, as experiências, falando da vida nascente, falando da felicidade, da tristeza, da esperança, da morte, da vida eterna, foi num leito de hospital. E o Senhor nos preparou para essa semana, que eu penso que foi muito edificante. Primeiro com as peregrinações,
tantos testemunhos de vocês fazendo os encontros sobre esses temas na casa, na família, rezando. Depois tantos padres que passaram essa semana com pregações que nos tocaram muito, né? E esse tema da vida eterna, não é aqui para fazer homilia, mas é o que tem me dado certeza, irmãos. Primeiro, a vida eterna que existe, nós não fomos feitos aqui para essa vida, vamos morrer. Meditamos muito esses dias. E essa vida eterna é o que o Senhor tem colocado dentro do meu coração. Já aqui na terra, viver o celibato, já aqui na terra, trabalhar por essa vida eterna, sabendo que tudo passa, e essa vida eterna experimentar um pouquinho aqui também na terra. Eu já falei para vocês em alguma ocasião, ter vida eterna significa que os problemas, as dificuldades não te abatem. E muitas vezes me falta essa vida eterna. Às vezes eu me desespero com os problemas que eu tenho. Por isso eu preciso muito de vida eterna. E hoje, à luz dessa palavra, eu tenho certeza absoluta que Cristo falou para jovem de 12 anos, Talita cum, levanta-te. O Senhor falou para o Padre Antônio, Talita cum, levanta-te. Então eu estou muito feliz também, tenho dito para vocês que foi uma segunda oportunidade de vida que Deus tem me dado para trabalhar com vocês. Me senti muito, muito amado por toda a comunidade. Recebi mensagens, a comunidade se mobilizou no primeiro momento que o Emanuel e eu ficamos em quarentena para levar comida. Eu guardo ainda alguns bilhetinhos que eu recebi de Padre, nós te amamos. Isso me ajudou muito também, de me sentir muito, muito amado por vocês, né? E Deus tem me concedido agora, nesses 2 últimos anos, trabalhar com vocês, e eu vejo a alegria que Deus tem me dado dessa festa. São quase 15 dias que nós estamos de festa, e quantas maravilhas nós estamos experimentando. Então, de verdade, muito, muito obrigado pelas orações de vocês, e que Deus possa nos preparar, vocês e eu, para a vida eterna, para a vida que não acaba. Essa vida eterna nós experimentamos um pouquinho aqui na terra, e hoje essa missa foi experimentar um pouquinho da vida eterna, né? Querido Frei Isaac, né, o Senhor te chamou muito jovem. Frei Isaac tem 36 anos, a mesma idade que eu tenho. E Deus concedeu muitas responsabilidades para o Frei Isaac. Imagina vocês que o hospital lá na Tijuca, ser diretor com 36 anos de um hospital, é uma vocação muito, muito grande mesmo, né? Esses dias nós temos escutado muito a palavra de Abraão. Uma vez um padre disse que Deus chamou só uma pessoa velha, que foi Abraão. Os outros todos foram jovens que Deus chamou. Deus me chamou muito jovem. Com 17 anos eu entrei no seminário. Deus também te chamou jovem, né? E hoje, com a tua juventude, pregando, celebrando essa missa, é motivo de esperança para todos nós. Então, de verdade, Frei Isaac, em nome da Arquidiocese do Rio de Janeiro, que o Dom Orani fez o contato contigo, em nome da nossa comunidade, né? Algumas pessoas no início falaram, Frei Isaac, o senhor foi um anjo para o Padre Antônio. E hoje, para mim, é muito, muito significativo mesmo encerrar essa missa. Quando eu fui fazendo os convites para os padres celebrarem a missa, eu não imaginava que ia coincidir justamente esse encerramento contigo. Uns podiam um dia, outros não podiam. E para mim é uma alegria de verdade, um consolo, viver também essa alegria de um mês que você recebeu esse dom de Deus, de ser padre, e agora toda a nossa comunidade, paróquia São João Batista também te conhece e reza por você. Então, em nome da paróquia, em meu nome, de verdade, Frei Isaac, muito, muito obrigado. Nós temos aqui um singelo gesto de presentinho para você, meu irmão. Muito obrigado mesmo. Então, são 2 presentes, o livro da história da nossa paróquia e o ícone de São João Batista. Querido Padre Antônio, não estava no script fazer a gente chorar, né? Mas eu acredito muito, Padre, que
quando Deus permite que a gente cruze o caminho de alguém, é por um propósito. Se o Senhor acha que cruzando a minha vida, o Senhor foi beneficiado, engano seu. O grande beneficiário deste encontro sou eu, porque eu me lembro muito bem, Padre, que no dia que o Senhor iria receber alta e ainda não sabia se receberia, eu sugeri ao Senhor para que rezasse uma missa no leito do hospital. Eu ainda diácono, disse a ele que prepararia tudo para que ele pudesse celebrar esta Eucaristia ali no leito do hospital. E eu liguei para o senhor e combinamos até o horário de celebrar a Eucaristia. E assim que nós combinamos, me lembro como se fosse nesse momento, eu liguei para um irmão meu chamado Frei Eliseu e disse assim: você não imagina a graça que eu vou viver. Ele o quê? Celebrar a Eucaristia com um sacerdote no leito do hospital. Onde o Papa Francisco disse que tocando no enfermo é tocar a carne de Cristo. E naquele momento, o Cristo verdadeiramente se concretizava na vida do Padre Antônio e na Eucaristia. E aquilo para mim, Padre, foi um sinal muito grande e muito forte da minha vocação. Então, se o senhor acha que eu fui um anjo para o senhor não imagina o que o senhor significa para mim. Porque no Senhor eu vi verdadeiramente a carne de Cristo. Mas daí o padre recebeu uma notícia da sua alta, e aí a gente acabou não fazendo a celebração. No domingo da misericórdia. No domingo da misericórdia. Mas valeu a intenção, porque aquilo alegrou tanto o meu coração, Padre, que é como se nós tivéssemos celebrado juntos. Não celebramos naquele dia, mas quis Deus que celebrássemos hoje, juntos, a Eucaristia. Então, muito obrigado pelo seu carinho. Agradeço a toda a comunidade, a todos vocês, por todo o carinho. A Simone, cadê a Simone? Simone está aí? Simone, quando eu conversei com você, verdadeiramente eu senti a sua preocupação com o Padre Antônio. E aquilo me comoveu muito. Então, muito obrigado pelo carinho, pela recepção de vocês. Desde o momento em que nós chegamos, fomos muito bem acolhidos. E junto comigo, posso apresentar eles rapidinho ali, Padre? Junto comigo, vieram meus irmãos. Nós somos da Fraternidade São Francisco de Assis, na providência de Deus. Frei Israel, por favor, pode ficar de pé. O Frei Israel, ele faz comunidade comigo. Quando o padre esteve lá internado, o Frei Israel estava fazendo uma missão no Pará, em Óbidos, na região amazônica. Pode ficar de pé, Frei, ainda. Junto comigo também vieram as irmãs, irmã Yasmin e irmã Quirino. Elas são duas preciosidades que trabalham conosco no hospital. A irmã Yasmin, junto com o Frei Israel na Pastoral da Saúde, e a irmã Quirino como enfermeira, ajudando também no nosso hospital. São duas preciosidades. E aqui também gostaria que vocês ficassem de pé. Esse pessoal aqui da frente, cadê o Alex? Isso. E se voltasse para eles. Eles, o Alex, o Leandro, a Marisa e todos eles aqui, eles fazem parte da nossa fraternidade leiga. Então, a nossa fraternidade tem um ramo masculino, o ramo feminino e a fraternidade leiga. Só abrir um parênteses aqui, que o ramo feminino não são elas não, tá, gente? O ramo feminino fica lá no interior de São Paulo. A irmã Quirino e a irmã Yasmin são das Irmãs Missionárias da Caridade de Santa Cruz. E aqui está a nossa fraternidade, Padre, vindo até a sua comunidade com muita alegria, com muito prazer, né? O ramo leigo, o ramo religioso e as nossas irmãs. E desculpa, Padre, que franciscano não perde oportunidade, tá? E aqui eu já quero fazer a minha propaganda, que se alguém quiser nos conhecer melhor, até vocacionalmente, pode entrar em contato conosco no final da celebração, pode nos procurar para querer conhecer um pouco a nossa vida, e que serão muito bem-vindos.
E mais uma vez, eu quero agradecer imensamente o carinho de vocês, o acolhimento. Pode ter certeza que esse dia 26 de junho de 2021 está marcado na minha vida. Muito obrigado, que Deus vos abençoe. Antes da bênção final, convido vocês a ficarem em pé, vamos ficar em pé. Nós preparamos uma pequena, singela surpresa para vocês. Então, convido todos agora a olharem aqui para o lado direito de vocês, né? E antes da bênção final, nós vamos ali ver o que estão preparando para nós. 1, 2, 3, 4, 5. Mais aviso, eu tenho aviso, viu? Viva João Batista! Viva! Muito bem. Ano que vem a gente se aproxima um pouquinho dos fogos de Copacabana. Também gostaria de fazer um agradecimento ao Marcos e à Margarete, que singelamente nos ofereceu um café. Muito obrigado, viu, Marcos e Margarete? Hoje foi na casa deles, amanhã pode ser na sua, tá? A gente não liga, não. Eu convido o padre para que, junto comigo, dê a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre cada um de vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Viva São João Batista! Viva! Viva o nosso padroeiro! Um dia na Galileia. Um dia na Galileia, um homem chamado João falava com ternura e amor a seus irmãos. Falava com ternura e amor a seus irmãos. Viva! Viva João Batista! Viva o precursor! Porque João Batista anunciava o Salvador. Porque João Batista anunciava o Salvador. João batizava o povo, dizendo que Deus viria. Penitência, Sempre João dizia: fazei penitência. Sempre João dizia: viva! Viva João Batista! Viva o precursor! Porque João Batista anunciava o Salvador. Porque João Batista anunciava o Salvador. As margens do Rio Jordão, João batizava o povo, dizendo que Deus viria instaurar o reino novo. Dizendo que Deus viria instaurar o reino novo. Viva João Batista!
viva o precursor, porque João Batista anunciava o Salvador, porque João Batista anunciava o Salvador. Viva! Viva João Batista!